Fala para nós mais uma razão, pastor. O senhor não é calvinista. Vai apertando aí. Que a justiça de Deus, ela exigia oportunidade real de arrependimento. Quando Jesus, João Batista, as Escrituras faz o convite para o arrependimento, essa oportunidade ela é real. E quando nós olhamos para esse determinismo, essa eleição incondicional, eu entendo que essa eleição incondicional ela não oferece oportunidade real para o arrependimento. O que determina se você é salvo para o calvinista é a eleição. E essa eleição de forma incondicional, da maneira que ela é abordada pela teologia reformada, eu entendo que ela tira das pessoas essa oportunidade para o arrependimento de forma real para todos. Então, isso não me permite concordar com essa teologia. O arrependimento é uma oportunidade real. E João Crisóstomo, ele enfatizava que Deus chama todos e condena apenas os que rejeitam voluntariamente. Estou falando de mais dos pais da igreja, por volta dos anos 400. Então, assim, essa justiça, ela exige uma resposta compatível com a justiça divina. Então, assim, por isso que eu gosto de dizer que essa eleição incondicional aí, sem passar pelo arrependimento, ela acaba dizendo assim, é uma propaganda enganosa. Fica sem sentido. Né? Eu te convido, mas se você aceitar o que eu estou te propondo, necessariamente não vai significar nada para você como salvação. Então, essa é uma das outros pontos que não me deixa ser calvinista. Pastor, tem duas perguntas aqui. Uma o senhor já respondeu. Deus ama a todos ou só aos eleitos? Já ficou muito claro, né, que não existe uma classe de pessoas eleitas e a outra classe não. É importante também frisarmos, né, pastor, que todas as vezes que a Bíblia menciona a palavra predestinação, eleição, ela vai falar no plural, significando e nos mostrando que a igreja foi predestinada sim, a igreja é eleita sim, mas nunca o indivíduo em si. Então há uma predestinação da igreja, há uma igreja que vai passar a eternidade com Deus, é fato, mas o indivíduo não está predestinado. E aqui vem uma outra pergunta. Só reforçando aí, Clemente de Alexandria, ele falava assim que Deus escolhe aqueles que creem e perseveram. A eleição não precede a fé de forma arbitrária, mas está ligada à união com Cristo. Então, à medida que eu estou em Cristo, e Paulo usa muito essa expressão, em Cristo, a eleição ela está condicionada a grupo, a igreja e aqueles que estão em Cristo. Não tratando de uma eleição assim de forma individual, mas uma eleição daqueles que estão unidos no corpo de Cristo. Uma eleição da igreja, né? Outra pergunta, pastor. Tá aqui, mandaram no Instagram do podcast. Jesus morreu por quem não pode crer. Se Jesus morreu por quem não pode crer? É a pergunta que fizeram. Claro que sim. É aquilo que eu disse sobre representatividade. Vamos pensar assim, Adão e Eva nos representou no pecado.
Você pediu isso para você? Não. Ninguém pediu, mas ele nos representou e recebemos como herança. Então, da mesma forma, quando Jesus ele morre, ele está sendo a propiciação do pecado de todo o mundo. Então, assim, a morte de Jesus, ele morre na cruz, ele paga o preço. Agora, terá resultado na vida daquele que responde pela fé. Por isso que a salvação é por fé. Jesus ele realizou essa obra. E depois de que a obra foi consumada, que ele morre na cruz do Calvário, aí é onde João disse, para todos aqueles. Nós não temos um texto bíblico que vai fazer essa separação. Então Jesus ele morreu para todos. E é por isso que o homem vai ser responsabilizado pelo seu pecado. O homem será responsabilizado não pelo pecado de Adão e Eva. O homem vai ser responsabilizado por rejeitar a graça salvadora que foi revelada por Cristo Jesus no Calvário. Lembrando, pastor, que essa pergunta, por quem não pode crer, né? E é interessante desdobrar essa pergunta para outra pergunta. Por que a pessoa não está crendo? Na verdade, ela pode crer. Mas por que ela não está crendo? Lembrando que o evangelho e a fé têm uma explicação que é uma explicação lógica também. A nossa fé também é lógica, a nossa fé também é inteligente. Nós temos uma face da fé que é a face que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mas se nós formos partir de um princípio, de uma construção de pensamentos, nós vamos ver que a fé, ela é uma fé lógica. Para tudo tem uma explicação. Há uma explicação para a criação, há uma explicação para a formação do ser humano. Então nós temos aqui que ver o porquê a pessoa não está crendo. Às vezes é a falta de buscar um conhecimento da palavra do Senhor. Às vezes é uma falta de procurar a Deus. Porque em Romanos vai dizer que a própria natureza ela está pregando para nós dia e noite. Quando nós olhamos para uma árvore, ela está pregando. Quando nós olhamos para o céu está pregando. Pois a Bíblia diz que no céu se manifestam a obra das mãos do Senhor. Então, Deus está pregando para nós de várias formas. E as formas com que Deus ele prega para nós nos induz e nos leva a crer que de fato existe um Deus criador de todas as coisas. Né? E 1 de João, também responde essa pergunta. 1 de João capítulo 2, versículo 2, onde João disse assim, ele é a propiciação pelos nossos pecados, nossos quem? Crentes. E não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Eu creio que só um analfabeto para questionar isso aqui. Ou uma pessoa tendenciosa. João ele está dizendo, olha, ele é a propiciação pelos nossos. Aí quando você vai fazer uma análise desse texto aqui, ele está respondendo aqui que ele é a propiciação dos nossos, quem nós? Os crentes, os pecados. Mas não apenas os nossos, mas do mundo inteiro, de todo mundo. Quem é todo mundo? Todas as pessoas. Jesus ele é a propiciação pelos pecados dos crentes, mas não apenas pelos nossos, dos crentes, mas como de todas as pessoas. Não está dizendo o mundo dos eleitos. Todas as pessoas aqui, o mundo sem exceção. Então, assim, para a pessoa que nos perguntou se Jesus ele morreu para os pecadores, para todos, Então, João ele nos responde isso aí com muita propriedade. Maravilha, muito interessante. Nós temos uma colocação do Hugo Leonardo,
lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Olha que muitos acreditam que aqueles que se desviam da fé não serão salvos novamente, devido à má interpretação da passagem de Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 6. O que o Senhor diz para nós sobre esta situação? Nós não temos hoje condições de quem apostatou da fé. Nós vamos descobrir, se formos descobrir, no último dia. Então, dentro dessa perspectiva que nós não conhecemos, talvez parte do princípio que aqueles que se apostataram não vai voltar, ele vai descobrir isso lá na frente. Mas Hebreus aí ele está deixando claro, né, sobre o perigo da apostasia, sobre a possibilidade de voltar, né, como a porca que come o seu vômito. Então, assim, uma pessoa que se desvia, que é apostator da fé, é abandono da fé. Ele abandonou a fé, ele não vai voltar mesmo. Porque ele abandonou isso daí. Nós não estamos falando de pessoas que teve momentos de fragilidades na fé. Não é isso que está falando o texto. Ele está mostrando aí como se essa revelação que o escritor aos Hebreus teve, ele pegou uma revelação do fato consumado no último dia. Ele não está tratando de uma vida de relacionamento de altos e baixos na espiritualidade. Ele está tratando de um fato que foi consumado. Aquelas pessoas que apostatou lá, ele não vai poder chegar para Deus e falar assim, eu apostatei, mas eu tinha 20 anos de casa lá, eu servi por 15 anos. É nesse aspecto aí que temos que entender, que não vai existir depósito daquilo que você fez para Deus. Apostatou, abandonou a fé e deixou de viver como deve viver um cristão, não rejeitou o evangelho, rejeita a correção, passa a ser uma pessoa incorrigível. Essa pessoa que, para ele não tem salvação, porque ele rejeitou. Por isso que as Escrituras falam sobre o perigo de, quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Então ele está tratando de um assunto já de uma perspectiva do final, não do processo em si.